Deus abençoe, pessoal. Oh, Deus Santo, em nome de Jesus, me usa pela sua misericórdia e fala em cada coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá, então vamos lá, né? Eu sorteei 1 Coríntios 5, versículo 5. Eu uso muito esse versículo solto no meio das pregações, mas nunca eu sorteei ele para falar alguma coisa em cima dele. Tá? Então, para quem está me conhecendo agora, tá? Deixa eu explicar o mistério. Aqui não tem nada pautado. Como assim? Não escolho, não sei o que vai ser dito, né? Eu vou abrir aqui, o Espírito Santo de Deus, né, vai dar interpretação, vai falar. Então, eu também não sei o que vai ser falado aqui. Muitas vezes eu nem vou ficar aqui, tá? Em 1 Coríntios 5, não. Mas vamos começar um assunto, tá? Em cima desse versículo, tá? Qual seria? Vamos ler, para a gente entender. Aí o Espírito Santo de Deus, né, vai dando outras ideias, ele vai direcionar essa ministração, tá? E com certeza não vai falar só com vocês, comigo também, tá? Eu vou estar sendo discipulada aqui em cima do que o Espírito Santo de Deus vai me usar para falar, tá? Então vamos lá, olha, fala assim. Eu acho que solto não vai dar para ler. Por quê? Porque vocês não vão entenderem. Quer ver? O 5 fala assim, ó: entreguem este homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Né? Então vai uma fala muito solta, aí vocês não vão conseguir entender o porquê será que Paulo, né, tá falando isso, né? Falando para entregar um homem na mão de Satanás, para que Satanás o destrua, o traga, né? Possa trazer uma enfermidade, destruir o corpo de uma pessoa que está, né, saudável, sã. Então, de certa forma, que ele amaldiçoa a saúde de um homem, né? Quando ele fala isso, né? Entreguem, né? Esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, tá? Então tem uma controvérsia. Ao mesmo tempo, ele quer amaldiçoar a saúde do camarada, né? Está amaldiçoando a saúde do camarada, entregando essa pessoa na mão de Satanás. E ao mesmo tempo ele está falando, olha, mas isso é necessário, né, para que esse homem seja salvo no dia do Senhor. Então vamos entender essa fala de Paulo, porque que ele, né, fala isso. Então acho que não vou poder ficar só em cima do versículo. Eu acho necessário ler o 5, o capítulo 5. Foi o que eu sorteei, foi o que eu bati o olho, mas vamos ler o capítulo, né, que fala assim. Olha, o tópico é imoralidade na igreja de Corinto, tá? Imoralidade. Aí ele fala aqui, ó: agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem, aí ele continua, né, está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deveriam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito. Como assim? Né? Em oração pela igreja de Corinto, pelos membros, pelo povo. Né? Ele não estava, né, em presença, mas ele estava em oração. Aí ele falou, e agindo como se eu não estivesse aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus o homem que está fazendo essa coisa horrível.
Então é um julgamento que vem de Deus, né? Deus entrega para ele uma revelação, mostra para ele, porque ele está em espírito, em oração pela igreja, pelos membros, pelas pessoas, e Deus mostra a ele, e ele fala, ó, e agindo como se eu estivesse aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus. O homem que está fazendo essa coisa horrível. Então, ele tinha autoridade para julgar esse homem que estava, né, cometendo essa imoralidade sexual. E, com certeza, né, contaminando as demais pessoas, né, a igreja, os membros, porque quando uma laranja podre está no meio das outras, todas as outras vão apodrecer. Tá? Mesmo que não esteja cometendo o mesmo pecado, mas ela está unida ali, ela está dentro da igreja, ela está contaminando todo o resto do corpo, tá? Porque se você não toma, né, a decisão, né, a decisão de Paulo aqui, que é julgar esse homem em Cristo, tá? Não é um julgamento pessoal, não é uma questão de você deduzir, olha, né? É supor, no caso, né? Ficar supondo, não sabe, não teve uma revelação de Deus. Tanto que o próprio Jesus, quando ele fala, eu não vim para julgar, eu vim para salvar, tá? Então Deus, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que você mesmo em pecado, mesmo você cometendo a coisa assim mais podre, mais, né, suja, né, que separa você de Cristo, você tem, né, liberdade em Cristo Jesus para confessar seus pecados, para pedir perdão enquanto ainda há tempo, né, de Deus limpar, Deus, né, te absorver do inferno. Então você tem esse tempo, você faça. Tá? Porque Deus, ele não veio te julgar, ele veio salvar. Então ainda está debaixo de uma graça, então é necessário que você busque saber aonde está o seu pecado e confesse e abandone. Mas quando você está numa igreja quietinho lá, cometendo adultério, fazendo coisa errada, ninguém vai saber. Mas um homem, verdadeiramente um homem como Paulo aqui, né? Ele tem essa autoridade, Deus revela. E aí ele fala, ó, eu não tô aí, né? Muitas vezes, de repente, ele podia até estar falando, ó, nem conheço esse homem. Mas em Cristo Jesus eu vou julgar, né? Por quê? Porque Deus já me revelou, já me disse. Então não existe nada oculto. Deus, ele coloca as claras, ele joga luz na escuridão. Então mesmo que você tá lá quietinho, fazendo a sua sujeira, você não pensa que você, né, tá fazendo as coisas em segredo, não. Porque a partir dessa hora, né, se a igreja ela se colocar em oração, Deus vai trazer luz para aquela sujeira. E aquilo ali vai ficar às claras. No mundo espiritual, o diabo está ali, esperando para, né, destruir aquela alma. Aí aqui, parece que não, né, parece uma palavra contraditória, como eu disse, mas não é. Quando Paulo falou, olha, eu já julguei, entrega esse homem a Satanás para destruir a carne, mas para que a alma e o espírito sejam salvos no dia do Senhor. Então ele precisa trabalhar, né, dessa forma. Essa é a única forma de salvar muitas vezes um homem insano, adúltero do inferno. Porque muitas vezes, né, Deus conhece a cada um e sabe que ele não tem condições, né, para viver na terra resistindo, né, se sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. Então Deus permite, tá? Que ele seja destruído para ter o seu espírito salvo no dia do Senhor, tá? E aí ele continua, né? Aí vamos ler mais um pouquinho para a gente entender. Né? Então não é uma coisa ruim, viu? Não é uma coisa ruim, porque nós temos uma eternidade, né? Nós sabemos disso, nós já lemos sobre a eternidade da alma,
né, que Jesus está voltando, que Jesus já está nas portas, mas muitas vezes você não vê essa volta de Jesus, mas você vai ao encontro dele antes, que vai dar no mesmo, tá? As pessoas estão muito preocupadas com essa escatologia, o quando Jesus vai voltar, o que está acontecendo, né? Quais são os prenúncios, qual a profecia que está se cumprindo de Jeremias, de Isaías, né? De Daniel, e tá todo mundo louco estudando e buscando saber. Isso, vou ser sincera, não estou desmerecendo o estudo, nem o conhecimento dessas pessoas, né, desses teólogos, né, dessas pessoas que se aprofundam na escatologia, né, Não, muito pelo contrário, eu acho muito interessante, mas a gente tem que ter mais preocupado quando nós estivermos diante do trono de Deus. E que independe, né, independe da volta, tá? Mas da sua ida, tá? A esse encontro. Aí você tem que se preocupar. Os sinais, né? Muito lindo, maravilhoso, né? Que seria o renascimento da nação de Israel, né? A volta do povo judeu para sua terra, né? Isso realmente aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial e você vai vendo que tudo está se cumprindo, tá? De uma forma teológica, se você vai lendo, você vai vendo, né, as profecias, né, o que os profetas do Antigo Testamento, né, Daniel, Jeremias, Isaías, tudo lá bonitinho, você vai batendo lá com o Apocalipse, você vai... Legal, mas eu não estou falando disso não. Eu quero muito que vocês se preocupem com essa ida, não com a volta, tá? Porque isso vai acontecer no tempo de Deus. Agora, se você estiver vigiando todo dia, o que importa se Jesus vai voltar amanhã, se Jesus vai voltar agora? O que importa? Se você está cumprindo, né, o que Deus quer, se você está orando, se você está consagrando a tua vida, buscando pelos seus, buscando, né, pelo povo, você está fazendo a sua parte. Você não pode impedir Jesus de voltar, mas você pode se preparar e fazer a sua parte, né? Então, eu acho interessante, né, que as pessoas elas estão muito preocupadas, né? Um quer saber mais do que o outro sobre tudo isso. Não perca muito tempo, não. Eu acho que não é necessário. Tem sempre alguém que vai a fundo, vai estudar tudo isso, vai passar para vocês. Ouça, mas não fique preocupado, querendo saber mais do que o outro, né, sobre esses detalhes, não. Eu acho que o que nós precisamos estar preocupados com essas aberrações, essas sujeiras que está havendo dentro da igreja. E ninguém está muito preocupado com essa situação. E muitas vezes, né, é necessário a gente tomar uma atitude dessa, né, não ir contra, né? Muitas vezes a gente faz o quê? Deus já estabeleceu uma coisa. As pessoas ficam fugindo desse Deus justiça. As pessoas elas querem muito um Deus de amor, um Deus de misericórdia, de graça, mas o Deus justiça ela não aceita. Quando Deus bate um martelo e fala que uma pessoa vai morrer, o que acontece? Todo mundo dá pulo para trás. Não, isso é profecia do diabo. Não, isso aí não é Deus. Né? Porque Deus fala que ele dá longuras de dias, né? Que o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Não. O diabo, ele veio, né, destruir o quê? A sua comunhão, a sua fé com o Senhor Jesus. E se isso acontece, para Deus não perder a tua alma, tá? Ele permite você ser destruído, fisicamente mesmo. Então isso não é o diabo. Deus todo o tempo ele vai mostrando, vai te direcionando, ó, vem por aqui, vem por ali, né? Mas as pessoas elas estão muito querendo, né, ela não está preocupada. O importante é ela ter um cargo, o importante é ela ser, né, alguém bater continência para ela ser respeitada nas sinagogas, nas esquinas, nas casas das viúvas, igual o próprio Deus fala, né, fazer longas orações para confundir as pessoas.
mas elas não estão preocupadas em viver o verdadeiro evangelho, fazer muitas obras, né? As pessoas estão muito nesse negócio. E ali ela descansa na sua própria obra, né? Porque ela entende que Deus não vai permitir que nada de mal aconteça a ela. Ela pode estar fazendo coisa errada, mas Deus passa por cima porque Deus é bonzinho, Deus é misericordioso, né? E quando algum profeta fala, olha, Deus vai levar aquela pessoa, ó, Deus vai permitir a morte daquela pessoa, a pessoa já fala que o profeta é do diabo. Não, existe. Eu falo para você, Paulo aqui, então ele era profeta do diabo, né? Ele era um homem que ele bateu o martelo, ele falou, olha, eu estou julgando em Cristo Jesus que este homem vai ser entregue a Satanás para ser destruído, mas o seu espírito vai ser salvo. Por quê? Era necessário ele passar por uma destruição para haver uma salvação. Então, muitas vezes, o trabalhar de Deus é diferente. Por isso que quando a gente faz uma oração para um doente, né, alguém que Deus está deixando Satanás destruir a carne, a saúde daquela pessoa, porque Deus permite sim, né? A gente tem que saber o querer de Deus. Nós profetizamos, nós repreendemos o demônio da enfermidade, temos essa autoridade no nome do Senhor Jesus. Ele cura, sim, mas tem pessoas que ele não vai curar. Tem pessoas que não vão receber a cura. E se dar por satisfeito, tá, de receber a salvação. Porque é aquele negócio, a salvação é pela fé em Cristo Jesus, tá? O galardão é pela sua obediência. Para você ter um galardão, você precisa ser um homem obediente ao Senhor, viver os preceitos do Senhor, temer ao Senhor. Obviamente, se você desfalecer agora, você vai receber a tua coroa, você vai ter o seu galardão. Não é um caso de salvação. A salvação, qualquer pessoa que tenha fé, mesmo que não viveu uma vida de obediência, ela pode ser salva, tá? Então, o que nós estamos aqui lutando, né? Nós, até as pessoas que estão pregando, ministrando, o que nós estamos lutando é para completar a carreira, tá? Da fé, né? Que isso que eu falo, a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então nós temos uma luta dia após dia para vencer a carne. Mas quem não tem, tá? Não tem lutado, não tem buscado, não tem se sujeitado a Deus, obviamente ela não vai vencer a carne. Não vencer na carne, o que Deus vai usar, né? O que ele precisa para aquela pessoa seja salva? A fé. É só isso. Muitas vezes ela nem teve uma vida de obediência, né? Para viver, né? Comer, como se diz, aproveitar o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra, usufruir o melhor dessa terra. Porque eu creio, né? Deus ainda é o Deus, né? Ele não mudou. O mesmo Deus de ontem, ou de hoje, vai ser sempre o mesmo Deus. É um Deus que te faz promessa, cumpre promessa. Você vai viver o melhor dessa terra. Deus tem para todos nós isso. Todos nós temos promessa, principalmente, né, da salvação. Ele só precisa da sua fé. Muitas vezes, né, como eu falei, nem a sua obediência, tá? Mas se não viver em obediência, em sujeição, Deus vai permitir Satanás destruir a tua carne porque ele te ama. Ele quer salvar o seu espírito, tá? Ele não quer que você se perca. Então as pessoas estão muito com esse negócio. Deus cura e ponto. Eu não aceito outra coisa além disso, tá? Mas muitas vezes Deus não vai permitir a cura. Porque você não tem vivido uma vida de obediência. Como que pode? Por que a pessoa vai continuar se estendendo na terra se ela, além dela ser não ser bênção, ela passa a ser maldição dentro de uma igreja, dentro de uma família? Por
que você quer viver? Eu tenho até uma pregação no canal leilalima.com. Para que você quer viver? Muito bom falando de Ezequias. Por quê? Porque Ezequias, ele pediu 15 anos, né? Ele pediu para Deus, né, misericórdia. Deus acrescentou 15 anos e ele viveu do jeito que ele queria. Nesse meio tempo, teve um filho, Manassés, lindo, maravilhoso, mas nem sei se foi tão lindo, maravilhoso, porque desobedeceu a Deus. Deus mostrou para ele como seria a descendência, a ascendência dele, que seria de maldição. Você acha que ele se importou? Ele achou bom. Falou, bom, pelo menos enquanto eu vivo na terra eu vou ter paz. O que Manassés, o que os filhos de Manassés, o que esse povo vai padecer não é problema meu. Só que é problema nosso. Porque se você pede a Deus, né, uma vida longa, você tem que entender que essa vida longa é para abençoar sua descendência, sua ascendência, enfim, né? Viver para ser bênção, tanto dentro da igreja quanto na família, né? Enfim, Deus quer te dar o melhor. Nenhum momento, né? Tanto que Deus deixa bem claro, e as pessoas usam muito esse versículo solto, né? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa e viva. Isso é fato, é o coração de Deus. Mas se não for para viver uma vida de arrependimento, de comunhão, de santificação, que não viva, mas tem uma eternidade com Cristo. Aí ele vai escolher o quê? Esse é o plano B, que é você ser recolhido, ser ceifado antes do tempo, porque ele não quer perder você. Então, todos nós vamos chegar nesse denominador comum. Você, né, muitas vezes aquela pessoa está chegando antes e aí você não se agrada com a morte de uma mãe, com a morte de um pai, com a morte até de um filho. Porque o próprio Deus fala que, infelizmente, quando nós perdemos um filho, tá, é porque nós não estamos vivendo uma vida que agrada a Deus. Porque ele fala que só rebelde perde filho. Porque não é a vontade de Deus. Ele não escolhe isso. Por que rebelde? Porque você vê, o próprio Faraó, né, quando ele perdeu... Não, nem vou falar de Faraó, vou falar do Egito, que perdeu os seus primogênitos, né? Era uma terra que estava sendo amaldiçoada somente por um homem. Porque era só para Faraó ter perdido o filho, não o Egito inteiro. Todos os primogênitos morreram, mas por causa da desobediência só de um homem. Então, uma pessoa, ela tem poder para levar maldição para a família, para uma igreja, para uma cidade, para um reino, como Faraó. Porque não quis acatar, né, a Moisés, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Então, isso não muda, só que está camuflado. Por quê? Né? Você, muitas vezes, é um membro, congrega numa igreja, vive uma vida totalmente desritmada, fora da presença de Deus, ninguém sabe, ninguém viu, mas Deus está vendo, né? Todo mês tem uma ceia e ali Deus quer que você tenha uma comunhão, uma santificação, abandone, rejeite o pecado, para que você tenha uma vida abundante na terra. Apesar que eu vou sempre bater na mesma tecla, a vida abundante não é aqui. A eternidade nossa não é aqui. Deus colocou um desejo, né, em nós de sermos eternos, porque a nossa eternidade não é aqui. Você morre. Para nascer tem que morrer. Então, Deus tem o melhor para você. E o melhor para Deus é que você alcance a sua eternidade, a sua salvação em Cristo Jesus, né? Não que tenha uma vida próspera aqui, que tenha uma vida abundante aqui, longa aqui e perca a sua salvação. Isso não é inteligente, porque Jesus veio trazer o que? Salvação. Por isso que ele fala, eu não vim julgar, eu vim salvar. Eu não quero saber a vida de pecado que você leva. Eu amo o pecador e odeio o pecado. Então, o pecado não tem nada a ver com o pecador. A partir da hora, né, que o pecado te separa de Deus, o que é que ele vai fazer?
Ele vai trabalhar com a tua fé para te salvar. Ele vai fazer que você pelo menos tenha fé num Jesus ressurreto, num Jesus salvífico, para que você seja salvo. Aí é a que ninguém quer receber. Essa salvação ninguém quer. As pessoas querem ter uma vida abundante aqui, uma vida longa aqui, né? É o que eles pregam, é isso. É chave de apartamento, chave de carro, é a saúde, é a prosperidade, é tudo isso aí. Mas a hora de falar essa é a verdade que Paulo falou, todo mundo dá seu pulo para trás. Ninguém quer esse tipo de profecia. Mas ela existe. Então tem pessoas dentro da tua casa que estão marcadas para morrer. Sim, porque não quer viver uma vida de obediência. Então Deus vai fazer com que essa pessoa pelo menos alcance a fé, que nem isso ela tem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não é salvo. Mas na desobediência, você ainda, mesmo sendo desobediente, você pode alcançar a salvação, tá? A salvação é pela fé, não é pela obediência. O galardão é pela obediência. Então, é duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, eu quero deixar bem claro. Existe sim, não é o que nós queremos, não é o que nós buscamos, não de forma nenhuma. Aqui Paulo não amava menos. Isso aqui não é ódio gratuito de ninguém. Porque a pessoa coloca esse versículo e fala, nossa, mas Paulo tinha ódio. Olha o que Paulo falou. Não, ele fala que julgou no Senhor. Ele não fez um julgamento dele, pessoal. Não. Muitas situações ocorreram na Bíblia. O próprio Moisés, quando Deus quis destruir um povo, em Deuteronômio 8, eu acho, ele quis destruir, e o próprio Moisés falou, não toque nesse povo. O que o Egito vai falar do Senhor? Porque o Senhor destrói esse povo, vou falar, o Senhor tirou ele do Egito para matar ele no deserto. Então ele teve um argumento para conversar com Deus. E Deus falou, tá bom, Moisés, eu vou retornar, eu vou voltar atrás, volta lá, vamos fazer tudo de novo. Eu não vou destruir. Mas a vontade de Deus era o que? Destruir. Porque era necessário fazer essa limpeza. Porque aquele povo ia contaminar todo mundo, como contaminou, né? Casos e casos a gente viu, né? Na peregrinação no deserto, o que aconteceu? Que foi morrendo jovens, morrendo pessoas antes de chegar na terra prometida, porque ali pecavam, iam contra a autoridade, se rebelavam contra a profeta, e ali não tinha como continuar. Próprio Arão não entrou na terra. Então, não é uma questão que Deus é ruim, mas Deus prometeu, Deus ele promete a salvação. Se você não conseguir viver em obediência, você vai ter a salvação. Por isso que Paulo falava, viver é Cristo, morrer é lucro. Então escolha viver em Cristo, escolha viver em obediência, né? E se morrer, legal, bom para você, porque você vai ter uma eternidade com Cristo Jesus. Não reclame, não murmure. Então é difícil, muito difícil aceitar essa verdade, mas ela existe. Então vamos continuar mais um pouquinho aqui, né? Que aí ele fala aqui, olha, no versículo 6, não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa, tá? Ó, joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. O que ele está falando? Olha, desapega. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer do jeito dele. Não atrapalhe o trabalhar de Deus. Muitas vezes vocês estão passando por situações que vocês estão lamentando, porque quantas pessoas chegam até mim, né, e pedem, olha, eu tô passando por isso, né, tem uma mãe assim, ora, tal. Então eu tenho que falar assim, ó, seja feito sua vontade, porque tem situação, né, que muitas são curadas automaticamente, né, dentro de igrejas, ministérios, né, pentecostais, homens, mulheres de Deus ali, né, profetizam, impõem a mão, repreende demônios, sai pessoas de uma cadeira de roda, pessoas que tinham muitas vezes um problema no coração,
e são curadas. Então é mais fácil para Deus trabalhar pessoas que não têm uma fé ainda, né, estabelecida. É necessário muitas vezes receber um milagre instantâneo para que ela se aproxime, para que a fé cresça, né, movimente as águas ali, e ela, né, cresça, que Deus fala que é de fé em fé, de glória em glória. Então ela é o princípio, né, de uma fé, né? Então ele está ajudando a crescer a fé daquela pessoa. Mas se ela vai crescendo, vai tendo entendimento e continua, né? O que acontece? Não tem outro jeito. Deus conhece o coração. Porque quando Deus fala, olha, eu vou te dar uma oportunidade, né, para você fazer o que é certo. Mas você conhece, né, sabe fazer o que é certo, mas não faz, você peca. Você sabe, você não quer. Então, todo mês tem oportunidade de retroceder, de pedir perdão dos seus pecados. Amanhã é ceia, né? A maioria das igrejas, se não for amanhã, é no segundo ou no terceiro domingo, sempre, né? Final de mês é dia de reconhecer os seus pecados, de confessar e abandonar, tá? Porque pensa num Deus que não tem paciência, não tem, gente. Com crente lambão, com crente meia boca, com crente que vive do jeito que quer, anos após anos, né? Vai chegar uma hora que não tem como. Igual eu falei, né? Eu estava falando de Ezequias, né? Um homem que pediu 15 anos de bônus, Deus permitiu viver, mas, né? Nesses 15 anos ele não deveria nem ter, né, ter tido um filho, para, né, entregar, né, uma descendência na mão de Satanás. Porque, de certa forma, Manassés, né, não teve a criação que Deus gostaria que ele tivesse, senão ele não faria o que fez. Porque nós entregamos nossos filhos, nossa descendência na mão do diabo. E muitas vezes nós não nos preocupamos. Por quê? Porque o importante é que nós vivamos bem, né? E sejamos recebidos na glória, os nossos filhos, a nossa descendência e ascendência, que lutem, que se virem, né? Mas você tem que estar aqui, porque por que Deus deixaria um pai, uma mãe viver 90, 80 e poucos anos, né? Porque Ele quer que você esteja intercedendo, esteja buscando pelos seus. Mas se não tem esse interesse, o porquê que Deus entregaria para você uma vida abundante aqui na Terra, né? Para ele acabar perdendo a sua alma? Obviamente, ele vai optar, né, em ter você com ele. Esse é o desejo de Deus, tá? Então, foi o que foi falado aqui, ó, um pouco de fermento, ele vai fermentar toda a massa. Uma laranja podre apodrece todo um cesto. Crente que anda com pessoas desobedientes, né, vai trazer maldição para si. Então, nós ou somos pessoas que abençoamos ou somos pessoas que amaldiçoamos. Olha o que Deus, né, o que Jesus fala aqui em Mateus 10, versículo 40, olha só, a recompensa que você tem, né? Se você, ó, quer ver, deixa eu ler um pedacinho aqui, ó. Quem recebe vocês está recebendo a mim. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Aí ele vem com o versículo 41, ó. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, hein? Só boa, ela não é profeta, uma pessoa boa, terá uma parte da recompensa dela. Porque uma pessoa boa tem bênção do Senhor. Um profeta tem bênção do Senhor. Então, se você recebe um profeta porque ele é profeta, você também vai ter as recompensas, as bênçãos que está sobre aquele profeta. Mesmo é uma pessoa boa, você também vai ter uma recompensa, olha só, uma parte. Agora, você já imaginou se você anda com um Jonas, com um desviado, né, com um atribulado, o que você vai fazer? Você vai ter uma recompensa. Você vai ter uma parte da maldição dele.
É uma coisa muito séria. Ó, eu afirmo a vocês que isso é verdade, quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Então, olha que coisa impressionante as recompensas que nós temos por obedecer, por estar com o Senhor Jesus. Então, imagina quem está com o demônio, as pessoas que estão sendo usadas por demônios e você faz uma comunhão com aquela pessoa. Né? O que vai acontecer? Olha, eu vou ler mais, vou voltar aqui, ó. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Vai atrapalhar, vai estragar o trabalhar de Deus. Então Deus faz o quê? Arranca aquela pessoa. Se ela está pronta, pelo menos ela tem fé para a salvação, Deus prefere tirar do meio do povo, porque está em pecado. Então Deus permite sim entrar uma enfermidade para que haja um arrependimento, um quebrantamento, se aproxime dele, né, para decidir o que vai ser feito. Porque tem que haver um quebrantamento, tem que haver um arrependimento. Né? Tanto que Satanás deu essa sugestão para Deus, lá em Jó 2, 3. Ó, você pode tocar em tudo, você pode destruir filho, você pode destruir gado, vida financeira, mas se o Senhor tocar na pele dele, ele vai te amaldiçoar. Porque quando toca na pele, a pessoa tem um tempo de revolta, muitas vezes acontece uma revolta, mas vai chegar uma hora que tem um quebrantamento. Não tem como, não tem para onde correr. Aí há um arrependimento genuíno, sincero. Então Deus sabe disso. Então, muitas vezes, a enfermidade é para que haja um arrependimento. E não havendo esse arrependimento, vai estreitar o ponto, né, de haver pelo menos uma salvação. Né? Porque é aquele arrependimento assim, vamos entender. É um tempo de arrependimento sincero, mas se volta uma saúde, volta o pecado. Porque volta a força para pecar. Né? Igual Romanos 7, né? Que nós estudamos, eu não vou nem falar estudamos, porque quem sou eu para, né, doutrinar alguém aqui. Mas eu falo, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu não ensino você a obedecer. Eu não tenho esse poder. Né? Mas eu ensino a você pensar comigo, né? Essa é uma autoridade que Deus me deu. Porque nós estamos meditando na palavra que não é autoria minha. Então eu estou mostrando para você, ensinando você a meditar comigo. Se eu estou errada, se isso não é uma lógica inteligente, se Deus não trabalha, né, com uma lógica. É isso que Deus faz. Deus, ele quer que você sirva ele de um coração sincero, que você o ame. Ele não quer, ele pode fazer. Ele fala que ele que direciona o coração do rei, como ele direciona as águas da cachoeira, né? Ele direciona tudo, o vento. Mas ele não quer fazer você um robô. Ele não quer uma obediência robótica, mecânica. Eu tenho poder para endurecer o coração do cara. Eu tenho poder para amolecer o coração do cara. Mas como é esse poder que Deus trabalha? É um poder com a palavra. Ele tem poder. Ele tem poder, porque ele fala que a palavra divide alma, espírito, medula. Ela tem poder para fazer uma divisão, entrar na tua alma, né, e haver um conserto. Ele tem poder. Mas aí entra o orgulho. Deus dá o livre-arbítrio da pessoa querer ou não, igual fez com o faraó. Você quer? Amém. Se você não quer, amém também. É uma escolha sua. Por isso que ele fala, eu bato, né? Eu não vou arrombar a porta. Eu não vou colocar a faca no teu pescoço. Eu não vou te obrigar a me servir. Se você me ama, você vai ser amado pelo meu Pai. Mas se você não ama, o que eu posso fazer? É uma escolha sua. Né? Agora, é aquele negócio, tem pessoas que, eu falo assim, Deus quando ele fala de amar, ele fala de obediência, as duas coisas tem que andar juntas, mas muitas vezes você não obedece, você não ama a Deus, porque você não tem temor, mas você tem fé no Senhor Jesus, você é uma pessoa que tem muita fé,
Mas a sua fé só serve para tirar você daqui urgentemente. Porque se ficar aqui vai desandar e você vai perder a sua salvação. O próprio Deus vai perder a sua alma para Satanás. Então é necessário ele tomar uma medida. É uma medida radical, que é muitas vezes recolher aquela pessoa antes do tempo, né? E as pessoas não conseguem entender este amor de Deus. Eles não conseguem. Impressionante, né? Quer ver? O próprio Deus falando, vamos em Lucas 20. Olha o que ele fala, né? Que ele não é Deus, olha só, dos mortos, ele é Deus dos vivos. Olha o que ele está falando. Vamos ler o versículo 38, ó, de Lucas 20, ó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Mas eu acho interessante ler mais acima, quer ver? Ó, Jesus respondeu, eu vou ler o 34. Nesta vida, os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá. Então ele estava falando isso com os fariseus, estava questionando com quem a mulher ia ser esposa de quem, porque ela se casou com 7 irmãos e chega lá no céu ia dar um barraco danado, e com quem que ela ia ser, de quem ela ia ser esposa, porque ela foi esposa do meu irmão, foi minha esposa e foi esposa de 7 irmãos. Então eles estavam questionando de quem a viúva, né? A viúva ia ser esposa lá no céu, tá? Porque todos morreram, né? Sem deixar filho. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Esse era o questionamento dos fariseus. Porque todos eles tinham casado com ela, com a viúva, tá? E aí Jesus responde isso aqui que eu li, no 34, ó. Jesus respondeu, nesta vida, os homens e as mulheres casam, nessa vida, tá? Nesse mundinho aqui. Mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, tá? Pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha o que Moisés fala, né? Ó, isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, porque Abraão já estava morto, Jacó já tinha morrido. Então, Moisés ele começa a citar essas pessoas, ó. Deus de quem? De Isaac, de Abraão, de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Olha que interessante, né? Então, o que é mais importante? Se Deus, para você, para Deus você não morre, você continua vivo e está do ladinho dele. Você como pai, você faria o quê? Obviamente, você fala, não, vamos entender, você está lá no céu, só que você tem uma consciência, vamos entender, porque é claro que Deus não deixa os mortos, né, entre aspas, né, os que saíram dessa terra, né, que estão vivos diante de Deus, saberem do que está rolando, o que está acontecendo nesse submundo aqui. Então vamos entender que você tem essa consciência de que teu filho está sofrendo e que ele pode ir para o inferno. Isso não acontece, tá? Porque senão o céu não seria céu, seria inferno. Se você tivesse consciência, saber tudo que acontece com seus entes queridos, com as pessoas que ficaram, você ia sofrer, ia chorar. E Deus fala que lá não há choro, não há sofrimento, não há nada disso. Tá? Então Deus deleta, faz você não saber de nada para que você não sofra. Se você perder um filho, perder uma pessoa que você ama para Satanás, você não vai sofrer porque você não vai lembrar. Mas quando ele chega lá, você vai abraçar e vai lembrar e vai ficar feliz. Agora vamos entender, se caso você soubesse
Se caso você soubesse, vamos supor, você é uma mãe, tá lá com o Senhor Jesus e tá vendo o seu filho aqui quase perdendo a salvação e indo parar, né, na mão do diabo. Você ia fazer o quê? Orar para que ele morresse, orar para que ele saísse dessa terra, para que ele estivesse com você. Isso era mais importante para uma mãe e um pai, né? Falar, não, eu preciso que meu filho saia dessa terra, porque ele vai perder a salvação. Assim é o nosso Deus. O amor de Deus não se compara ao amor de uma mãe nem de um pai. Então o que ele quer é que você esteja do lado dele. É isso que você tem que entender. Então Deus é amor. Mesmo que ele escolha um final que você não te agrada. Porque ele sabe muito bem que ele pode te perder. Isso as pessoas aqui não entendem. Porque elas estão agarradas nesse mundo. Quando a pessoa ela não aceita a morte, é porque ela está agarrada nesse mundo. Ela não está pronta ainda. Olha que coisa engraçada. Ela não quer morrer. Ela não está preparada para morrer. Ela está tão agarrada nisso aqui, é na esposa, né? Tá agarrada nos filhos, está agarrada na casa. Então, elas não estão prontas. Isso é ruim, né? Porque Deus quer que você desapegue, você esteja todo dia pronto para ser decapitado, para morrer por Cristo. Você tem que estar pronto. Obviamente, você tem que primeiro, né, buscar viver Cristo, que é pregar a justiça, que é ajudar o teu povo que está sofrendo, né? Orar, interceder, buscar pelos seus. Isso que Deus quer. Mas você não vai fazer nada disso, que vai valer você aqui. Você vai levedar tudo. Aonde você vai apodrecer. Você vai contaminar. E Deus não quer isso. Tá? Porque você vai atrapalhar quem está buscando. Tá? Então é muito interessante entender que Deus sempre vai ser Deus. Ele quer que se arrependa e seja salvo. Deus veio oferecer a salvação, gente. Não é uma vida próspera, longa na terra. Ele não veio te oferecer isso. É igual eu te falei. Mas Deus fala da vida, não sei o quê, que morrer antes. Isso é no Velho Testamento, as pessoas viviam, né, 300, 200 anos. Mas ia morrer. Todos nós vamos morrer, independente de quantos anos você viver aqui. Tá passando um ano rápido. Os anos estão passando voando. Nós estamos morrendo a cada dia. Então, mesmo que você viva 100 anos, 100 anos, tá? Tem que ser para a glória de Deus. Por isso que ele fala, buscai primeiro as coisas do reino. As demais coisas. As pessoas estão buscando dinheiro, estão buscando casamento, estão buscando chave de carro e a casa, né, tá boa, tá tudo funcional, tudo dando certo. A pessoa tá mexendo com obra aqui, obra ali, parece que ela vai ser eterna, fazendo mansões na terra, né? Um influenciando o outro, né? A igreja tem pregado só isso, infelizmente é só isso. As pessoas não aceitam muitas vezes um carro, a pessoa andando com um carro velho, porque ela acha isso aí, que isso não é digno de um crente, isso envergonha o nome do Senhor, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um carro 2005. Imagina, você dirigindo, né, uma Francisca, que eu chamo a minha Paraty de Francisca. O carro vive na garagem, motor 100%, porque eu não sou muito de sair. Então pensa num carro novo de motor, é o meu. Mas é uma Francisca, né? Já aposentou, não paga IPVA mais, glória a Deus. Mas fala isso para um crente. Fala isso para ele. Isso aí envergonha a Deus. Quantas vezes eu ouço isso, né? Que tem que ter um carro zero para a glória de Deus. Porque carro velho envergonha a Deus. Então quer dizer que o meu carro, 2005, está envergonhando a Deus. Eles estão pregando isso. A sua roupa envergonha a Deus, o seu carro envergonha a Deus, a sua casa envergonha. Não, gente, não é assim. O próprio Paulo falava, né, que você tem que estar agradecido, ser agradecido que você tem, estar satisfeito com o que você tem, né?
Mas não é isso que a igreja está pregando. Então as pessoas estão sendo contaminadas com a mentira do diabo e estão à busca, à caça de tesouro, né? E não é isso que Deus oferece, tá? Então eu nem sei porque eu estou falando, mas vamos continuar aqui, senão eu não vou terminar, né? Eu vou terminar esse 1 Coríntios 5, vamos voltar para cá, tá? Aí fala aqui, ó. Né? Aí eu falei, né, que um pouco de fermento, fermenta, né, leveda, fermenta toda a massa, né, ó, aí ele fala aqui, ó, joguem fora velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros, aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são, né, que aí tudo se faz novo, né, para a glória de Deus. Joga fora o pecado, joga fora, né? Ó, porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Ele está falando, ó, agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então, o que ele está falando? Venha, vamos nos reunir, né? Quando você pegar aquele corpo, aquele sangue, simbolicamente, que é o seu pão e o seu suco de uva, levante, largue o pecado, larga, né? Joga fora o fermento do pecado, vamos ficar puro, vamos ficar limpo, não vamos mais fazer a vontade de Satanás, né? Porque Deus fala, quando ele fala que o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Só que quando fala espírito, você pensa, pô, mas o espírito está pronto, eu amo a Deus, eu caí, eu sou fraco, eu fui vendido ao pecado. As pessoas, mas gente, o pecado não é vitamina, ele não vai te fortalecer. Ele vai abrir uma sepultura debaixo dos seus pés, porque Deus vai permitir. Aí que entra essa verdade que ninguém quer aceitar. Por quê? Você, quando o próprio Deus falou, o seu espírito está pronto, né? Mas a sua carne está fraca. Antes de tudo isso vem o quê? Vigiai e orai, ficais em alerta, buscai, né? Se santifica, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigia, irmão, vigia, foi isso que ele está falando. Se você não tem condições de vigiar, ou a sua carne vai ganhar do espírito. E o que Deus vai fazer? Já que o espírito está pronto, tem fé, vou recolher. Porque se ele continuar, ele vai perder a salvação. Então ele vai estreitar, vai fazer você se arrepender. Se arrependeu e puxou. Porque ali você está guardado com o Senhor. Tá? Então vamos finalizando aqui. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, tá? Já foi oferecido em sacrifício. Então vamos comemorar a nossa Páscoa não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Na outra carta que escrevi, a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer, olha só, que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos, que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos. Pois para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair deste mundo. Então ele não está falando, ele não está radicalizando. Olha, irmão, né? Não faça isso. Não cumprimente o padeiro, não cumprimente o açougueiro, não converse com o seu vizinho. Não, ele não está. Para isso, você vai ter que sair do mundo. Então, Deus tem tolerância, tem paciência. Por isso que ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele não está falando de crente sem vergonha. Ele está falando de pecador, né? Aquele que entra numa igreja, no primeiro dia já recebe a cura. No primeiro dia ele já prospera, já pode emprego. Deus trabalha rápido, assim, ó, no automático com ele.
tá no primeiro amor, já teve uma fé tremenda de botar o pé dele dentro da igreja. Você acha mesmo? Deus vai sacudir. Por isso que no princípio, quando a gente anda na presença de Deus, tudo, ó, lindo, maravilhoso. Deus pega na mão e carrega, e filhinho pra cá, e filhinho pródigo pra lá, mas vai ficando velho. E continua a nascer em vergonha isso pra você ver o que vai acontecer. Não, aí acabou. Tá? Aí acabou pra você. Por isso que ele fala assim, ó, é Paulo falando, né? Então ele não tá mandando você se separar dos pecadores, até porque como é que você vai pregar, né? Mas não é ter comunhão com sem vergonha, com crente sem vergonha, porque aí você vai dar mão para Satanás, você vai trazer maldição para sua casa. Ó, aí ele vem no 11, ó, o que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou bêbados, ou difamador, ou ladrão. E aí, como é que tá a igreja? A igreja vive fazendo, né, obras, e tá quente, ou tá morno, né? Porque quem olha assim tá tudo lindo, maravilhoso, todo mundo sentadinho, bonitinho, cheirosinho, né? Mas por dentro, como é que tá? É aí que é o perigo. Porque aqui tá falando, ó, o que eu digo é que não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão. E todo mundo é irmão, Pai do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas e por dentro? Aí fala, ó, imoral, avarento, adora ídolos, bêbado ou difamador, difama o irmão, ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Aí entra aquela palavra, lá em Mateus 10, do 34 em diante, quando Jesus fala, eu não vim trazer paz ao mundo, mas a espada. Eu vim pôr filho contra os pais, pai contra filho, marido contra esposa, né? Nora contra sogra. Aí a pessoa entra e fala, poxa, mas Deus não é Deus de divisão, Deus não sei o quê, né? Aonde tem divisão não tem Jesus. Ele não está falando nesse sentido. Ele está falando que ele veio, sim, separar, fazer separação, porque aonde entra a luz não pode ter trevas. Aonde tem um homem de Deus não pode ter filho do diabo, não pode haver comunhão. Então aí entra uma separação que Deus faz. Não é a divisão do diabo. Aonde há divisão, há Satanás. Mas Jesus, ele fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Então como é que funciona isso? Se ele é o príncipe da paz, se ele é amor, se ele não, né, veio trazer o que é a união, só que neste caso ele divide. Ele divide. Como divide? Porque a partir da hora que você tem o Espírito Santo, você, como que você é tratado? Mal. Você é escória no mundo. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. E você trata como o pecador? Quando ele está cheio de demônio. Você trata com amor. Você ora por aquela pessoa que te persegue, te odeia, né? Uma ordem, tem que orar, né? Pelas pessoas que te perseguem, né? Que falam mal de você, tem que amar. Só que nós não podemos aceitar o pecado dele, né? Não podemos dar a mão, botar dentro da tua casa. Por isso que ele fala, nem uma refeição faça com ele. Ó. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos? Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Olha só, nós podemos julgar. Nós podemos julgar nossos irmãos na fé. Porque você está vendo, o Espírito Santo de Deus está mostrando. Mas é crente, Leila, mas ele foi batizado. Ah, mas eu vou orar por ele. Eu quero casar com ele. Eu vou buscar. Vai se estrepar. Quando fala assim, ó, casar em Cristo Jesus é uma pessoa pronta em Cristo. Não é uma pessoa que tomou banho de piscina.
Aí a pessoa, não, mas eu vou buscar, eu vou orar, eu vou jejuar, porque Deus já me entregou. Deus vou te entregar, mas você vai ter luta, tá? E aí aguenta firme, aguenta. É casar em Cristo, não é casar, não é esse tipo de crente aqui não. Só que as pessoas estão aí, ó, a pressa de casar vai carregar pedra de tropeço para a vida. Você não sabe o que é santificar cônjuge. Vocês não sabem. Eu sei. Então eu estou falando, vai arrumar pedra de tropeço. Porque santificar uma pessoa não é fácil. Você vai pagar preço, você vai levar a vida inteira para santificar um cônjuge. E Deus fala, tá? Não estou em divórcio. Ele não está em divórcio. Igual as pessoas estão achando aí. Ah, mas Moisés já entregou a carta de divórcio. Ele permitiu. Moisés não é Deus. E ele fala, o próprio Jesus fala, quando Moisés permitiu isso, foi por causa da dureza do coração de vocês. Da dureza. Não é aquele que é. Ele não gosta do divórcio. Tá? Vai responder. Vai responder. Aquele que casar com mulher separada ou com homem separado da mulher, tá? Cuidado. Tá? Porque é adultério. O que Deus quer é que você perdoe, que você santifique, que você busque pelo seu marido. Casou, agora fica, agora aguenta. Aguenta, busque. Tá? Eu nem sei porque que eu tô entrando nessa fala aí, não. Mas Deus está falando. Está casada, acabou. Tá? Arruma o telhado que tá vazando. Não troque de casa, porque você vai arrumar outro problema cabeludo pra tua vida. Ó, aí ele fala aqui, afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos? Deus os julgará. Então ele tá falando, eu tenho porque eu tenho Deus, né, para me mostrar. Mas será que vocês não deveriam julgar os seus irmãos na fé? Como diz as Escrituras Sagradas, expulse do meio de vocês esse homem imoral. Que no caso é homem ou mulher, né? Enfim, gente, olha, então fica aí com esse conselho que vem do trono de Deus, tá? Deus abençoe a vida de vocês aí. Eu vou encerrar, porque senão vai ficar muito grande, tá? Quem tiver curiosidade de saber mais sobre o divórcio, vai lá e ouça aquela pregação, casamento versus divórcio. Tá? Aí vai dar mais mastigadinho, explicadinho aqui. Tá? E quem for receber essa pregação, essa ministração em áudio, porque é enviado em áudio, a maioria aqui não tem internet para abrir vídeo, né? Eu tenho aqui um rapaz de Moçambique que até falou comigo hoje, irmã, eu não tenho como abrir os vídeos, manda para mim áudio. Então eu tenho que converter, tirar a qualidade da gravação para enviar. Muitas pessoas pedem áudio, então é muito mais importante. O importante para mim é que ouçam, tá? Então, aí quem não souber, quem está pregando, quiser ouvir as pregações antigas, aí vai ter que ir lá no canal. Aí escreve leilalima.com ou Missionária Leila Lima para ouvir as pregações que eu tô falando, até citei aqui duas, né? Que foi casamento versus divórcio e sobre, né, para que você quer viver, né? Esse outro tema aí, sobre Ezequias, né? Então tá bom. Gente, ó, Deus abençoe, fica na paz, né? Até semana que vem, se assim Deus permitir. E é isso, tá? É isso aí que tem para hoje, tá? Fica com Deus. Beijo.